eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros, e hoje estamos aqui para falar sobre Impostora ou Yellow Face, da Rebecca Kuang. Ele saiu fora do Brasil com o nome Yellow Face e aqui para o Brasil trouxeram como Impostora e o Yellow Face escrito embaixo, o que deu uma chateada em algumas pessoas e eu já vou explicar o motivo. A Rebecca ela é autora de A Guerra da Papoula, trilogia, e de Babel, que eu já li, gravei vídeo, vou deixar o link pra vocês. E agora saiu esse aqui, que ele é uma ficção mesmo, um contemporâneo dela, que foge dessa pegada fantasia e tudo mais, mas ainda mantém essa escrita dela que prende muita gente, encanta muita gente. Ela é uma autora chinesa e os livros dela trazem muito conhecimento sobre a história da China como um todo, assim, é bem interessante. No sentido político, no sentido histórico, no sentido acadêmico, em várias questões ela traz muita informação sobre a China e é muito legal. Eu falei inclusive no vídeo de Babel como eu particularmente, não conseguia visualizar uma China do século tal, que era o que passava em Babel, porque eu não tinha referência. E aí eu fui atrás de ter essa referência, de compreender um pouco mais. Então são livros dela que trazem bastante conhecimento mesmo e visibilidade. Eu acho que isso é o mais importante. Ela é escritora, tradutora de mandarim e bolsista da Marshall Scholarship. Ela é mestre em filosofia na área de estudos chineses por Cambridge e em estudos chineses contemporâneos por Oxford. E atualmente ela cursa doutorado em literatura e línguas do leste da Ásia em Yale. Ela é assim super jovem e ela sabe do que ela tá falando, sabe? Eu falei em Babel também que na nota da autora, no começo do livro, antes de tudo, eu já tava lendo assim, imersa no que ela tava explicando. Então é uma escrita muito interessante mesmo. E agora vamos falar sobre Yellow Face. Yellow Face, eu me refiro a ele como Yellow Face porque a gente acabou se acostumando na livraria com esse nome, a gente acabou ignorando o impostor. Por quê? Vou explicar o peso desse título pro livro. Muitas pessoas já estão familiarizadas com o termo blackface, que é basicamente se passar por uma pessoa preta quando você não é uma pessoa preta. E yellow face é a mesma coisa, só que para pessoas amarelas. Então, é você se passar por uma pessoa amarela quando você não é. E a ideia do livro é toda baseada nessa prática, nesse yellow face. Por isso a importância desse título, por isso que algumas pessoas ficaram meio chateadas que o título aqui no Brasil mudou para Impostora, porque Impostora não transmite o impacto que deveria transmitir. Mas vamos para a história. A gente vai acompanhar aqui a June Hayward. Ela é uma escritora e ela tá escrevendo o livro contando pra gente a versão dela dos fatos. Que fatos? Vamos lá. A Athena Liu, ela é uma mulher chinesa, uma escritora muito bem sucedida. Todos os livros dela falam sobre a Ásia como um todo, não somente a China, mas ela traz muito sobre trabalhadores coreanos, sobre a presença dos chineses na guerra, enfim, ela traz muito conteúdo voltado para o povo asiático. Ela faz muito sucesso. Os livros dela são todos aclamados pelo público, todos os críticos só tecem elogios e assim, ela é um ideal do que um escritor quer ser. E a June é uma ferrada, assim. Ela fez o livro dela quando ela saiu da faculdade, flopou, não deu certo e ela não consegue escrever nada, basicamente. Ela tem uma certa dificuldade de escrever algo que seja de fato bom. Falta um pouquinho de talento. Mas ok, a June e a Athena se conheceram na faculdade e a June acabou assim se aproximando pela Athena, mas era um misto de amor e ódio, porque ela gostava da Athena, mas ela sentia muita inveja e muita raiva da Athena por causa de tudo que a Athena conquistou. E aí fica um relacionamento um tanto quanto estranho, porque a June não gosta da Athena, mas ela vai sempre que a Athena convida. E a Athena mantém essa única amizade dela, que é a June, como algo bem as aparências, entende? Então elas nunca tiveram conversas muito profundas, a Athena sempre chama ela pra ir num barzinho, numa exposição ou fazer alguma coisa, mas é tudo muito polido, muito superficial. E a June não gosta disso, mas ela vai, porque a Athena Liu, a grande Athena Liu, tá me chamando pra tomar um café, então eu não posso recusar, não vou recusar. Então ela aproveita todas as oportunidades que ela tem de estar perto da Athena, mesmo não gostando da Athena. Meio dúbio, né? E ok, aí tem esse dia em que a June tá contando pra gente que a Athena chamou ela pra ir beber, porque a Athena conseguiu um contrato pra transformar em filme um livro dela no Netflix. E a June vai beber com ela, elas estão muito contentes e tal. Depois disso, depois dessa noite, a Athena chama a June pra ir na casa dela. E a June resolve ir, porque ela nunca foi na casa da Athena, então ela quer ver como é a
a casa da grande Athena. Quando elas chegam lá, um apartamento muito luxuoso, tudo mais, a June vai ao banheiro e ela vem em uma sala, a máquina de escrever, que a Athena já falou em várias entrevistas, que é onde ela escreve, onde ela faz os rascunhos dos livros dela. E a June, como boa curiosa que é, se aproxima, começa a olhar e vê um manuscrito terminado. E aí a Athena chega do lado dela e fala, eu acabei de terminar, você quer dar uma lida? E a June fica extasiada, mas contida, não deixa passar nada. Vai ver o manuscrito, acha muito bom, mas fala, né, eu não consigo ler, eu não tô conseguindo ler, eu tô meio bêbada pra isso, alguma coisa assim. E a Athena dá uma baqueada e fala, não, claro, tudo bem. E beleza, aí elas vão comer, vão fazer panquecas e a Athena propõe uma brincadeira. Elas vão ver quantas panquecas elas conseguem comer em menos tempo possível, vão fazer uma competição. E nisso, 10 panqueca, come panqueca horrores, soca a panqueca na boca e a Athena engasga. Vira uma massa de panqueca na garganta dela, ela não consegue respirar. E a Júlia começa a tentar salvar ela, fazer a manobra lá que você desengasga a pessoa, mas não dá certo, ela liga pra emergência e a Athena lá ficando roxa, a Athena morre. Isso não é um spoiler, isso assim tá dito na sinopse do livro. A Athena morre nessa situação das panquecas, e enquanto os primeiros socorros estão chegando, a polícia tá indo lá, tudo tá acontecendo, a June acha que é uma boa ideia pegar aquele manuscrito que ela viu pronto e colocar na bolsa dela. Aí dias depois ela tá na casa dela, assim, e ela sofreu um pouco com essa perda, mas não pela Athena mesmo, porque pra ela tanto faz a vida da Athena. O que pegou pra ela foi ter presenciado aquilo. E ok, passou uns dias, ela resolve olhar o manuscrito, e o manuscrito da Athena é uma história que fala sobre o Chinese Labour Corps. Foi um grupo de trabalhadores chineses que foi convocado para a guerra pelo exército britânico, para a Primeira Guerra Mundial, como trabalhadores manuais, assim. E eles não foram nem um pouco reconhecidos no passar da guerra, eles foram muito segregados, muito prejudicados mesmo, eles foram chamados como parceiros de guerra e foram tratados como escravos de guerra. Então foi uma coisa bem complicada, assim, e foi completamente apagada da história. E a Athena traz nesse manuscrito isso. E a June resolve as pendências desse manuscrito por um exercício de escrita criativa, assim. Ela vai trabalhar pra ver se ela consegue mexer nesse trabalho da Athena, porque tem coisas que estão demais, tem coisas que tem que tirar, tá muito caricata o preconceito que os chineses sofreram, então vamos cortar isso aqui, deixar uns chineses mais malvados, uns brancos mais bonzinhos. Ela vai alterando o livro como um exercício, mas quando o livro ficar pronto, ela fala, isso aqui tá publicável, e ela resolve enviar pro editor dela. Acontece que ela coloca o nome da Athena? Não, ela não coloca. E qual é o nome completo da June? É Juniper Song Hayward. Uma coisa meio dúbia, meio ela é amarela, ela não é, porque o Song que a mãe dela colocou no nome dela, ela inventou pelo Song música, não Song um nome coreano, como algumas pessoas no livro sugerem. Mas ela deixa assim, publica como Juniper Song esse livro e deixa no ar. E a história vai se desenrolar a partir daí, dessa publicação da June. E é muito interessante o livro, porque é quase como se ela estivesse se defendendo a todo momento mesmo. Ela tá, assim, deixando claro como a atitude dela foi certa, que o trabalho da Athena só conheceria o mundo se ela intervisse, que ela foi necessária, que a Athena era isso e aquilo. Ela vai tentando fazer a gente não gostar da Athena tanto quanto ela. E ela vai tentando se defender a todo custo, se mostrar como uma pessoa de caráter íntegro a todo momento. Acontece que, assim, é um livro desconfortável e intrigante e emocionante, porque você fica desconfortável, porque no primeiro momento você fala, Júnior, você é uma vaca, você quer que ela morra, e aí você fica muito do lado da Athena, e aí você vai entendendo que a Athena também não é flor que se cheire, mas um erro justifica o outro? Não, acho que não. E aí a gente vai seguindo o livro e ele é desconfortável porque a todo momento ele cutuca alguma coisa, assim. A Rebecca, ela trouxe inúmeras críticas ao mercado editorial como um todo, à internet, à branquitude, ao preconceito praticado contra pessoas amarelas. Ela traz inúmeras questões, inúmeros estereótipos a serem trabalhados, inúmeros tabus. Ela fala sobre autores que tiveram um pano bem passado, assim, em algumas coisas que deveriam ser penalizadas e em autores que são esculachados por coisas que talvez não fossem tão adequadas, assim. E é um livro muito intrigante, porque você fica nessa, você vê inúmeras críticas, você se questiona, você aprende muito, porque eu jamais ouvi falar sobre o Chinese Labour Corps, assim, isso é ignorância minha, então foi muito interessante aprender sobre isso, e é mais um livro que ela traz
muito conhecimento, muita crítica, muita história, muita coisa pra pensar. E o livro, assim, você vai lendo o livro inteiro pensando quando é que a June vai se ferrar. E você termina o livro com muita coisa a pensar, assim, com muitas possibilidades para depois daquele livro. Então é bem interessante. Eu gostei muito. Eu não sabia que eu ia me interessar tanto por essa história, porque assim, a escrita é muito é impecável, assim, a escrita da Rebecca é realmente muito boa, a evolução de personagem dela é muito boa. No caso da June, acho que não tem muita evolução, mas é muito interessante ver como o personagem se desenvolve no decorrer da história, como personagens secundários vão aparecendo, isso é muito legal. E a maneira como a história é contada te faz querer saber o que vai acontecer. Então eu li esse livro, eu devorei o livro. Mesmo que não tivesse um grande mistério a ser resolvido, não tenha um mega plot twist, não tem essas coisas quase apelativas que os livros têm tido hoje em dia para te fazer querer ler. Ele é um livro muito bem escrito, é uma história muito bem contada, tem reviravolta, tem revelações, tem darwinismo social, tem tudo que um livro ótimo tem. E é muito legal ver que ela não precisou apelar, não que o plot twist seja ruim ou enfim, um grande mistério, um grande romance seja ruim, claro que não, é muito legal, mas ela não precisou recorrer a isso para tornar o livro interessante, vocês estão me entendendo? Enfim, foi uma leitura muito legal, foi uma leitura muito intrigante, importante, eu recomendo demais esse livro, ele é realmente muito bom, muito bem escrito, a autora me surpreende cada vez mais. E pelo que eu vi, ela tá escrevendo um novo livro, mas agora é um romance com fantasia. E já tô ansiosa pra ler. E foi assim, depois de Babel, eu tive muita dificuldade de ler outros livros sem a mesma expectativa de qualidade mesmo, de compreensão dos personagens, de evolução desses personagens, de desenvoltura da história. Foi difícil ler outras coisas depois de Babel, porque Babel realmente foi um livro muito interessante. E aí quando eu peguei esse livro, foi um acalento no coração, porque eu falei, uau, estamos aqui de novo, né? Estamos nesse nível de literatura mais uma vez. Então foi muito bom, assim, é isso que eu tenho pra dizer. Eu vou deixar aqui embaixo o link do livro dela pra vocês encontrarem. Se vocês leram esse livro, me contem aqui embaixo, podem me chamar no Instagram, que eu também sempre deixo no começo do vídeo, porque eu ainda não tive a oportunidade de debater sobre ele. Ele é um livro pra ser debatido, pra ser conversado, é realmente bem rico nesse sentido. Então, me contem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima!